Senhoras e senhores, eu sou o professor Gilberto Ruela, eu falo aqui do Grupo GV Consultoria e Assessoria Farmacêutica. Nós estamos passando por uma pandemia do Covid-19 e um dos mecanismos para defesa da prevenção da contaminação, visto que até o momento não temos um tratamento eficaz, nós não temos uma vacina ainda, realmente o uso do álcool gel tem sido constante por todos, né? Uma recomendação de todos, ok? E está faltando álcool gel no mercado. E nós, do segmento farmacêutico magistral, nós nunca fomos especializados. A farmácia magistral nunca foi uma empresa especializada em produzir álcool gel. Nós produzimos para o nosso próprio consumo, né? E em alguns casos nós preparamos também, mas nunca teve uma demanda, né? Uma necessidade. Eu cheguei até a fazer uma mensuração aqui junto, uma pequena pesquisa, que nós tivemos um crescimento aí em torno de 2.000%, né? Nós estamos vendendo 20 vezes mais. Talvez isso para mais ou para menos, em alguns casos mais, em alguns casos menos, porém, realmente nós estamos passando por uma necessidade maior. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje? O que ninguém compartilhou, a farmácia magistral, você farmacêutico magistral, você gestor de uma farmácia de manipulação, né? Eu tenho falado sobre a legislação, que a legislação para a farmácia magistral me parece que há uma perseguição, porque realmente, né, existe uma limitação por parte da atividade comercial estabelecida pela Anvisa. Eu quero dizer que nós temos uma lei federal, a 5991/73, que regulamenta a farmácia no Brasil. E quando eu falo farmácia, é farmácia com manipulação, porque a farmácia, já o conceito de farmácia já também é para preparação de formulações magistrais e oficinais. Então, nós temos uma legislação, uma regulamentação. E nós temos uma lei federal que regulamenta o exercício, que criou a Anvisa, a Lei 9.782, de 99, e que regulamenta os direitos e os deveres. Isso eu falei numa outra live. Hoje eu quero falar para você em relação ao álcool gel e que a farmácia magistral ela está sendo alvo de denúncias, né, referente ao preço abusivo, né, ao preço abusivo. E eu tenho recebido aqui, são várias solicitações de farmácias. Eu tenho até feito algumas eu participei, né, para compor essa defesa, né, e explicando realmente que o que o Procon ele precisa, o que o Procon precisa? O Procon precisa saber se está tendo um preço abusivo, né? E eu quero dizer para você que o problema não é a farmácia magistral, não é nós da farmácia magistral, o problema é o fornecedor. E as associações, as entidades que representam a farmácia magistral, há muitos anos, né, os conselhos, as entidades ligadas diretamente à farmácia magistral, eu percebo que a farmácia magistral está na famosa berlinda, né? Ninguém tem me defender a farmácia magistral. Eu trabalho com farmácia magistral, assessoria e consultoria há alguns anos. Quem me conhece, quem trabalha junto com a GV, sabe que nós procuramos realmente fazer um trabalho sério, né, ético, responsável, aonde realmente nós precisamos defender e a qualquer preço, a qualquer custo. Tem hora que não dá para você se esconder, ou você vai para... Quem sai para chuva, sai para se molhar, não dá mais para retroceder, né? E as associações, as entidades não fazem nada. Nada. É inadmissível, né, a situação que as farmácias magistrais se encontram nesse país. Então, e outra, hoje me ligaram, era 7 horas da manhã, né, uma pequena rede de farmácia me ligou às 7 horas da manhã, perguntando, né, qual é o preço, né? Parece que nós estamos refém realmente, né, do Procon. De repente o Procon resolveu aparecer, né? E claro, vai aparecer realmente para farmácia magistral. E qual é o problema? Quando eu falei, olha, o problema não é o preço que nós estamos vendendo, o problema é o preço que nós estamos pagando. Qual é o problema? O fornecedor está vendendo o álcool, a base, os carbômeros, os polímeros, as embalagens a preço altíssimo, abusivo. Nós comprávamos um Carbopol
né? Um Carbopol a 250, passou para 300, passou para 375, passou para 400 e poucos reais. Um aumento de 100, 200% da matéria-prima. Embalagens com preço abusivo. E você ouviu alguma notificação, alguma representação, alguma denúncia para esses fornecedores? Tem fornecedor, importador, preparando o gel pronto, álcool 70 em gel pronto, para você comprar pronto, vendendo o quilo a R$40. E eu escutei, mandaram para mim pelo WhatsApp, né? Vendendo a R$48 o quilo. E ninguém está cobrando das importadoras de insumos o que está acontecendo. Ninguém está pressionando os grandes. É mais fácil, me parece mais óbvio, né? Nós, do segmento farmacêutico magistral, as farmácias de manipulação. Eu não vou nem falar com a indústria farmacêutica, eu não vou nem falar com a rede de supermercados preparando o álcool gel. Dá a impressão que a farmácia magistral, não sei se vocês estão tendo essa percepção, mas a farmácia magistral, ela está sendo estampada nas vitrines como abusivo, né? No momento de pânico, no momento de solidariedade, de humanização, parece que nós somos os causadores, que nós estamos realmente extorquindo a sociedade. É essa a sensação que a mídia está colocando para a farmácia magistral. Não sei se vocês estão percebendo. E o problema não está na farmácia magistral. É claro que pode ter alguns casos isolados. Eu estou falando da maioria. O preço, nós sabemos, a defesa, muitas defesas que eu fiz, anexa as notas fiscais, eles estão solicitando as notas fiscais para comparar os preços, né? Por que está com um preço maior se você vendia por um preço menor, por que você está vendendo por um preço maior? Eu quero falar para vocês e para falar para as autoridades que fiscalizam não só as farmácias de manipulação, mas que fiscalizam não só álcool gel, né? Mas que fiscalizam também as distribuidoras, as importadoras de insumos farmacêuticos. Então, a defesa é claro, nós temos uma variação do dólar, a variação do câmbio, nós temos a questão do aumento extraordinário, né, exponencial do consumo de álcool gel. Olha, nós temos as questões farmacotécnicas, muitas vezes nós temos o ativo, o insumo, por exemplo, polímero e carbono indisponível. E talvez nós preparávamos com Carbopol, depois nós preparamos com Cepigel e depois Aristoflex. E nós estamos mudando, isso também impactua o preço, porque cada polímero ele tem um preço. Nós temos a questão das farmácias, não existe uma tabela de produção, não existe uma tabela de preço. O preço de medicamentos e produtos magistrais não são tabelados. Já houve até solicitação em proposta para tabelar. O problema é que as farmácias magistrais, ela é individual. Não, o medicamento, a fórmula manipulada, ela não é registrada no Ministério da Saúde. A Lei 5991 fala que é uma manipulação de fórmulas. E o Conselho Federal de Farmácia 467 defende que toda e qualquer responsabilidade sobre a qualidade da preparação farmacêutica é do responsável técnico, chamado farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. O custo operacional, nós temos hoje, a sociedade não sabe que nós temos a Polícia Federal, que nós temos que pagar taxas agora, recentemente, até para a Polícia Federal, que nós temos a Polícia Civil, que nós temos o Exército, que nós temos a Anvisa, Vigilância Local, Conselho de Farmácia, Receita Federal e por aí vai afora. Está se tornando impossível manter uma farmácia magistral e os nossos conselhos e as nossas associações, parece que está contaminado o setor, sabe? Essa é a sensação. E ninguém faz nada para a farmácia de manipulação. O preço, eu estou tendo que explicar nos mínimos detalhes questões farmacotécnicas, questão da gestão de qualidade, que é peculiar, inerente a cada farmácia de manipulação. Cada farmácia tem um custo, sem falar na questão também de que quanto menor é a farmácia,
maior é o custo de produção. Porque se não produzir nada, eu tenho um custo com taxas, laudos, calibrações, programa de manutenção e prevenção de equipamentos, calibrações de vidrarias, Anvisa, análise terceirizada, laboratório, né, análise de água, tudo isso nós temos. Agora, você quer algo mais esdrúxulo? Você quer algo mais contaminoso, algo mais horrível? A quantidade de empresas que estão preparando álcool gel em fundo de quintal, não estou falando se é A ou a B, eu estou falando no geral. Empresas que produzem álcool para limpeza doméstica, produzindo em galão, rotulando sem registro, sem um controle, sem um químico, sem um farmacêutico, sem um alcoômetro calibrado, produzindo com água de torneira. E o Procon não fala nada. A Anvisa não fala nada, não sai uma nota, nada. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos, alguém da farmácia, as associações, estou pedindo, gente, vamos falar o que está acontecendo. Nós não podemos deixar mais. Quantas empresas produzindo álcool sem um mínimo de controle? Você farmacêutico, você químico, nós sabemos que um álcool farmacêutico, um álcool farmacopeico, álcool 70, descrito nas principais compêndios e formulários oficinais, nós sabemos da qualidade da produção. No controle de temperatura 25 graus Celsius, na pressão atmosférica, na reação exotérmica que libera calor, as moléculas ocorre a ponte de hidrogênio. Nós somos técnicos profissionais da área para produzir um álcool. E aí nós temos pessoas produzindo álcool, vendendo álcool numa quantidade exagerada, um preço exorbitante. É inadmissível. E aí as farmácias magistrais, que tem farmacêuticos, uma empresa que tem mais de 5 órgãos de grande expansão, atividade, fiscalizando as farmácias de manipulação. E até o presente momento, eu estou recebendo aqui muitas notificações do senhores Procon, né? E alguns deles com falta de educação, né? Abuso, né? Ameaçando, cobrando as farmácias, né? E isso não pode acontecer. Não, nós temos que limitar aí o direito, né? Nós, como produtor, como empresa, né? E o direito do Procon. O Procon ele tem toda a autonomia. Então você, farmacêutico, você gestor, você pode receber. Você não precisa ter medo de nada. Você pode comprovar o preço do seu álcool, você pode comprovar a qualidade do seu álcool, certo? Se você tem um álcool a R$20 e não tem farmácias vendendo omeprazol, 30 cápsulas, fala pro Procon isso. Se é para fechar, vamos fechar. Quer fechar? Fecha tudo então. O meu vizinho vem omeprazol de 20 miligramas, 30 cápsulas, a R$4. A R$4, senhor fiscal. Eu vendo a 20. 500% mais caro. 500% mais caro. Isso faz anos e anos que acontece isso. Por que ninguém veio cobrar o omeprazol? Porque farmácia de manipulação não é da maneira como o Procon está pensando que é. Ele precisa aprender o que é um controle de qualidade numa farmácia magistral. Existe uma personalização. Existe padaria que vende um pão feito em casa, é serviço, e serviço demanda qualidade. Tem padaria que vende o pão, o mesmo pão, uma custa 20, vende por 20, e a outra vende por R$5 no Farol. Você leva o carro no mecânico, um cobra R$100 a hora, o outro cobra R$300 a hora, é serviço. Você vai num dentista, tem uns que cobra 10, tem outros que cobra 100. Meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo em pane? Não, você pode vender o álcool gel dentro dos padrões de qualidade, o preço que você sempre vendeu, o que você sempre vendeu. Agora, o Procon, sim, existe casos, sim, de preço abusivo, né, aproveitando o momento e cobrando um preço. Ele vendia lá por 100, agora ele quer 200.
Ele vendia por 10, agora ele quer 30. No momento, né, de uma grande necessidade, uma pandemia, que nós estamos vendo, a coisa é séria, até um certo ponto, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, numa outra live, ok? E você não pode fazer isso daí. Você não pode aproveitar de um momento de dificuldade, né, de uma das maiores, no maior problema sanitário, eu acredito hoje, global, a nível mundial, né, que nós estamos passando aqui, nós vamos falar sobre isso, né, e aumentar o preço do seu álcool. Isso você não pode, mas o preço que você vendeu, você pode continuar vendendo sim. E se você aumentar o preço, e se você justificar, olha, eu vendia por R$100 30 gramas de álcool gel. A minha fórmula de omeprazol, eu vendo 30 cápsulas de 20 miligramas, eu vendo a R$50, sempre vendi nesse preço. Então se você vende o álcool a R$100, e você fala, vou vender por R$150, opa, mas por que você aumentou justamente agora? Por quê? Porque a minha matéria-prima, que custava R$2, agora está custando 4. Então eu vendia por 200, por 100, agora eu quero 200. Isso você pode fazer. Existe advogado, existe legislação. Artigo 5º da legislação, presta atenção nisso, hein? Constituição Federal, artigo 5º da Constituição. Você farmacêutico, você tem que saber disso. Ninguém é obrigado a deixar de exercer algo juridicamente se não existir uma lei que a determine. Existe uma lei que a determine? Existe alguma lei que regulamenta preço de fórmula magistral? Sim ou não? Ou eu estou ficando doido? Eu preciso entender isso daí. Então, não adianta ficar mandando cartinha, não adianta ficar mandando informativo falando que o PROCON tem que fiscalizar. Precisa sim, as associações, as redes, os conselhos, os sindicatos, todas as entidades farmacêuticas virem fazer um abaixo-assinado, certo? E representar as farmácias magistrais no PROCON e no Ministério Público. Falar, não, o preço, como que funciona o cálculo do preço de uma farmácia magistral. Nós trabalhamos com 500%, nós trabalhamos com até 2.000% em cima de preparações farmacêuticas magistrais. A questão é a qualidade do produto farmacêutico magistral. Os profissionais, eu tenho farmacêuticos técnicos, farmacêuticos responsáveis, a minha farmácia talvez tenha farmacêutico presente no laboratório, tem um custo muito maior. Análise físico-química, tem empresas que não têm análise, apesar que nós temos uma RDC, e apesar que a vigilância não é o suficiente para fiscalizar todas as farmácias de manipulação, e muitas vezes não tem um preparo. E a própria vigilância sanitária, nós já falamos sobre essa questão, sobre a área de atuação, né? Essa questão de proibir a exposição ao público de fórmulas manipuladas. Olha lá, boa pergunta. Eu posso expor álcool gel pronto na farmácia? Pronto? Por que a vigilância não vai lá e proíbe agora? Por que a farmácia está deixando fórmulas gel álcool 70 pronto na farmácia, sendo que aquela RDC 67, no item 5.12, fala que é vedado a exposição ao público de fórmulas de qualquer natureza, oficinal, magistral, seja produto manipulado, é proibido, de acordo com a RDC, sendo que a Lei Federal 5991 não fala que é proibido. Não fala que é proibido. Então você percebe que nós estamos assim naquele joguinho, sabe? O que interessa para a nação, agora a vigilância deixou, a vigilância a nível nacional deixou. A vigilância deixou. Todas as farmácias estão prontas. Se a vigilância quiser, vai agora. Que horas são aqui agora? Veja aí a hora. Vai agora e autua todas as farmácias porque está deixando o gel pronto. Autua, multa, prende, porque a RDC 67, que é uma RDC, que não é decreto, que não é lei federal, certo? Ô, gente, pelo amor de Deus, a farmácia magistral precisa urgentemente de empresas sérias, pessoas sensatas, que não têm tendenciosidade a coisas erradas, a defender o que é justo, verdadeiro, transparente. Eu preciso de transparência. Nós estamos vivendo num mundo de conta de fadas. Agora é o PROCON. Até ontem era a Polícia Federal que estava fiscalizando e que agora os produtos estão sendo regulamentados. Começou a partir de janeiro, fevereiro, né?
para comprar paracetamol, para comprar o próprio álcool, né? Veja lá com a GV te informa certinho sobre isso daí. A Polícia Civil, que tem que também ter uma licença da Polícia Civil, do Exército, né? E por aí vai afora. Agora acabou esse assunto, entra PROCON. Agora o PROCON está fiscalizando as farmácias magistrais, dizendo que está cobrando um preço abusivo. O preço abusivo não é da farmácia. O preço abusivo é da distribuidora e das importadoras de insumos farmacêuticos. Então, você precisa realmente compartilhar esse vídeo, você precisa realmente expandir, jogar isso para o ar, para que todas as farmácias de manipulação se unam e defendam seus interesses. Aliás, não é o seu interesse, é o interesse da sociedade. Por quê? Porque a sociedade está sim comprando álcool mais barato, álcool 70 mais barato, sendo que não é um álcool 70. Está sendo enganado. Eu desafio a qualquer órgão público, eu desafio os órgãos públicos de fiscalização, promotoria, a pegar os álcools que estão sendo vendidos nas lojas de produto de limpeza, que vende vassoura, que vende quiboa, que vende detergente, que está produzindo e fracionando o álcool no fundo do quintal, sem químico, sem farmacêutico, sem nenhuma regularização sobre isso. E está produzindo e vendendo e dando nota fiscal disso. E o que os senhores diretores, a autoridade fala sobre isso? E por que a Anvisa não está proibindo de deixar pronto na farmácia o álcool gel, sendo que é proibido? Por que a Anvisa não vai lá proibir agora? Uma hora atua de um jeito, de outra hora, e aí eu, gestor, eu tenho que ficar navegando, eu tenho que ficar viajando, né? A qualquer momento eu sou autuado, a qualquer momento, então tem muitas coisas erradas, né? Tá tudo errado. Começa desde a Anvisa, que eu falei da outra aula, falei para você farmacêutico, buscar a legislação, que já tem, a maioria das farmácias estão pleiteando seus direitos, né? Da comercialização do e-commerce, do site, né? Isso tudo, por que eu não posso deixar pronto uma cápsula de vitamina C? Por que eu não posso deixar pronto um fitoterápico? Por que eu não posso deixar pronto um gel? Por que eu não posso deixar pronto um gel, álcool, 70%? Agora pode. Ou não pode, não sei. Eu não sei. Você está irregular. Você está irregular, você vai ser autuado. A vigilância pode aí te apreender. Oh, que isso? Existe uma legislação. Enquanto tiver uma lei nesse segmento, eu estou dentro do segmento. A partir do momento que não tiver uma lei, não tiver regras, aí, meu filho, eu oriento você, ó, vamos fazer o seguinte, fecha o zap aí, vamos vender cachorro quente na feira, vamos para a roça. Porque realmente virou bagunça. Mas existe uma legislação. Está tendo uma manipulação. E não está tendo o que? Comunicação. E abusos, interesses econômicos por terceiros. Por terceiros. E a farmácia magistral está nesse meio, nesse bolo, né? Preparar uma festa e você é o palhaço. Você, gestor, você, farmácia de manipulação, é o verdadeiro palhaço. Chega, o palhaço endoidou. Chega, nós precisamos fazer com que a farmácia magistral tenha respeito. E o pior não é isso, o pior é que eles estão colocando, que além de palhaço, eles estão divulgando ainda que esse palhaço é do mal, que faz mal para a sociedade. Que o que é bom é o álcool feito no fundo do quintal. Esse é o álcool bom. Esse é o álcool bom, né? Eu tentei entrar em contato, mandei para o presidente da Uni, essa semana também, entrando em contato com o presidente da Uni, o Dr. Evandro Gus, mandei um WhatsApp. Não me respondeu a respeito do álcool, né? Algumas farmácias também perguntando do uso do álcool de posto de combustível, né? E aí, devido à falta de álcool, né, eu falei, olha, não pode, nós não podemos comercializar o álcool do posto de gasolina. O álcool que é comercializado das usinas para combustível, ele não tem a licença sanitária para ser
utilizado na produção de álcool gel. É uma questão de legalização. O álcool é o mesmo. Você poderia passar por ensaios biológicos, você verificar o grau de doação alcoólica, né? Simples, né? Não vejo dificuldade nenhuma nisso. Você tem um alcoólmetro, você pode transformar o álcool 90, 95, 98, 93, acho que o do posto, se eu não me engano, do combustível, 92, 93, você transforma para 70, você tem as vidrarias calibradas, a farmácia tem farmacêuticos químicos, farmacêuticos formados, graduados para isso, tem conselho de farmácia que fiscaliza, temos Anvisa, que é muito necessário para regulamentar, para acompanhar, para legislar não, para legislar Câmara dos Deputados e Senado. Cada macaco no seu galho. Então nós precisamos, e olha, eu vou falar uma coisa para você, sem partidarismo, tá? Mas o governo vai bem. O governo vai bem realmente, principalmente nessa questão de colocar pessoas e profissionais técnicos para exercer. Quando o Inmetro começou a fazer bagunça, o presidente ligou lá, a diretoria está toda dispensada. Nós precisamos moralizar. Então, Procon, Anvisa, Vigilância Sanitária. Ninguém está acima da lei. O chefe de Estado dessa nação, você queira ou não, o nosso presidente chama, queira ou não, se eu queira ou não queira, o nosso presidente deve ser respeitado. Chama-se Jair Messias Bolsonaro, se eu não estou enganado. É isso mesmo? É o Bolsonaro que continua sendo presidente? Porque estão querendo tirar ele. Existe um movimento esquerdista aí querendo um zum, pegando da... Meu Deus. Pegando da morte, pegando da perdição, né? Da perda, da dor do ser humano, né? Tentando fazer política, né? Bloquear, dificultar as emendas. Já não chega o problema, o caos... ainda querendo fazer política nesse momento. Então nós precisamos, você gestor, chegar. Vamos tomar uma atitude. Procon chegou. Olha, mas eu tô enrolado. Enrolado tá enrolado e meio. Quem tá na chuva tá para se molhar. Vamos à luta. Tem de bom ânimo. Não te pasme, existe uma legislação, por enquanto existe uma legislação que te ampara, existe uma lei federal. Existe uma lei federal que regulamenta a atividade a sua atividade, o seu KNAI. Qual é o seu KNAI? Cadastro Nacional de... Estava falando agora com uma empresa, agora, nesse exato momento, a Farmacêuticos de Três Lagoas, estava falando com a doutora Thelma agora. Qual que é o seu KNAI? É o 47.617.02? Você então é comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmula? Qual é a lei? O que regulamenta o exercício? Qual é a lei federal? Quais são as leis estaduais? Quais são as RDCs? As RDCs precisam ser revisadas. Nós estamos aguardando a RDC 44 de 2009 em relação à consulta farmacêutica, prescrição farmacêutica. Bom, enfim, álcool gel. Se o fiscal aparecer aí, você pode vender o preço do álcool gel que você já vinha comercializando. Se teve aumento do fornecedor, você pode repassar. Certo? Mas isso é uma injeção. Mas tem que ter, por causa dos maus profissionais, tem que ter. Agora, veja bem, não é só nós. Cadê a fiscalização das distribuidoras e das importadoras que estão vendendo álcool preço abusivo? Bases prontas, preço de ouro. Cadê a fiscalização do álcool 70 farmacêutico produzindo no fundo de quintal nesse país, está sendo comercializado à torta e direita e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E todo o problema do preço, do abuso, é da farmácia de manipulação. Estão colocando a farmácia de manipulação contra a sociedade. Olha só o que eles estão fazendo. É inadmissível. Eu sei que você está assistindo tudo isso e perdido. Então, eu estou passando para você qual é o caminho. Vamos nos orientar, vamos compartilhar o conhecimento. Entre em contato conosco. Eu estou aberto, acesso a todos, né? Entra em contato com a GV, tem um site aí, consultoriafarmacêutica.com.br. Vamos buscar os nossos direitos na forma da lei.
Artigo 5º da Constituição Federal. Eu não sou advogado. Eu estou sabendo mais de lei do que de química. Eu estou sabendo mais de lei do que farmacologia clínica. Sabe por quê? Porque estão nos sufocando. Estão acabando com o segmento magistral. Falta pouco. É o sustento da sua família? É o sustento da sua família? É o seu trabalho? Então, meus amigos, colegas, empreendedores, farmacêuticos, vamos à luta. Vamos à luta. É o PROCON que chegou? Pois sim. Você está fiscalizando? Sim. Qual é o seu nome? Mas não te atendeu direito? Chame a polícia. Denuncie abuso de autoridade, perseguição. Faça uma defesa plausível, justificável. Ah, mas dá trabalho. Vai ter que ter. Nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que trabalhar cedo, à tarde e à noite. Não vamos medir esforços. Vamos lutar contra essa pandemia, dessa doença que estão jogando em cima da farmácia magistral. Agora, isso comparando farmácia magistral. Agora, se eu for falar de produto industrializado, aí eu não vou nem começar a falar, porque senão a live já deu 30 minutos eu falando aqui. Aí não dá, né? Igual eu falei agora, não dá. Por quê? Porque o produto magistral, ele é manual. O produto magistral, ele é individual, manual. A produção é manual. Sim ou não? A indústria farmacêutica produz álcool em série, em grande quantidade, né? Eu não preciso de um profissional, só o custo. Eu fiz o cálculo do custo. Eu fiz o cálculo do custo para uma farmácia da cidade de Presidente Prudente, explicando, olha só o custo da mão de obra. Ó, eu tenho um farmacêutico e tenho um técnico. Eu vou produzir 5 quilos de álcool gel farmacopeico a 70%, com grau alcoólico, revisado, estudado, com água purificada, laudada, vidrarias com selo RBC, com osmose, com programa preventivo e corretivo. Eu vou ter um tempo desde o início do preparo, da coleta, da compra, do fracionamento, da rotulagem, da produção e do controle de qualidade. Eu tenho 8 horas de trabalho. Eu somei e multipliquei com o salário de um farmacêutico, o piso salarial e o piso salarial de um técnico do estado de São Paulo. Cada 100 gramas me custa R$ 5,75. Praticamente R$ 6 a cada 100 gramas. Só de custo. Agora, eu não posso esquecer de falar para você das auditorias externas, que chama-se validação, acreditação. O que é isso, professor? É habilitar o seu laboratório, tornar-se apto a produzir, de porta fechada. Para ele poder iniciar a produção, eu tenho que laudar ele. Como que está a sua balança? Como que está o controle de temperatura e umidade? Cadê a rastreabilidade? Cadê a detização? Cadê a ratização? Cadê a limpeza da caixa da água? Cadê a paramentação adequada, os EPIs? Os exaustores, pressão positiva, pressão negativa? Cadê os laudos? Cadê as autorizações? Cadê o organograma? Cadê os procedimentos operacionais? Cadê o manual de boas práticas? Cadê o programa de gerenciamento de resíduos em serviço de saúde? Cadê a coleta? Cadê a coleta? Cadê o PGRSS? Cadê o PPRA, o PCMSO? O Programa Preventivo de Riscos Ambientais, o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional? Tudo isso é necessário para a farmácia magistral, gente. Isso tem um custo, isso não é de graça, isso é independente. Se você produz uma fórmula 1000, você tem que ter todo esse custo. Alguém tem que falar isso para as autoridades. Alguém tem que ir lá e falar, ó, eu vim aqui explicar como funciona uma farmácia magistral. Não existe tabela de preço, não tem como tabelar o preço. Se eu chamo uma detetização aqui, o preço é de um jeito, do outro, cada um tem um preço. A fórmula, uma hora é 1 miligrama, é 2, é associado, substância A com substância. A essência da farmácia magistral é personalização do tratamento, com composições, associações e concentrações de acordo com a necessidade de cada paciente. Também produzimos o álcool gel, também podemos fazer o álcool gel. Agora, o nosso custo é maior, eu quero tornar claro, o nosso custo é maior. O nosso custo é maior do que o da indústria. Do supermercado, não tem.
Nós produzimos álcool 70, álcool farmacopeico. Tem a indústria que também produz o álcool 70. Vai ser mais em conta. Pode comprar lá na indústria. No supermercado é mais em conta. Ele não tem as documentações para um laboratório magistral, as exigências para uma farmácia magistral. Não tem, é diferente. De tudo isso que eu falei, não tem nada. Nem o farmacêutico tem lá. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, divulgue para os seus amigos, para a sua rede social, para o seu WhatsApp, para que realmente, nós podemos nos defender e buscar os objetivos, não os seus e meus, não, os interesses da sociedade. Vamos falar a verdade sobre álcool gel. Dá para fazer um debate. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que te dê sabedoria e conhecimento. Busque o seu conhecimento. Conhecimento é a maior bênção que tem, realmente, é você conhecer as regras, as normas, as legislações que regulamentam a sua atividade. E eu fico na torcida aqui, assistindo de camarote, torcendo para que você farmacêutico, você empreendedor, você tenha sucesso. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.